Gravando. Bom, a gente vai relembrar o que nós estudamos nesse capítulo 6, tá? Que é relações entre os seres vivos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a cadeia alimentar, tá? A gente vai relembrar aí a cadeia alimentar, como que ela funciona. Então, sempre lembrando que a cadeia alimentar, um ser vivo serve de alimento para o outro, tá? Então, tem uma ordem aí para a cadeia alimentar. Então, por exemplo, a gente tem na cadeia alimentar aí o capim, que serve de alimento para o preá serve de alimento para a sussuarana, e a sussuarana, depois de morta, vai servir de alimento para os seres vivos microscópicos, tá? Então, essa sequência de relações alimentares aí entre os seres vivos, a gente chama de cadeia alimentar, tá bom? Só para vocês se lembrarem aí, tá? Do que a gente estudou. Então, nós temos, né, os seres vivos. Então, nós temos aí os seres vivos e cada um deles vai ocupar uma determinada posição na cadeia alimentar. Então, eles podem ser os produtores, consumidores ou decompositores. O capim, então, no caso, ele é o produtor, porque ele produz o seu próprio alimento, tá? Já o preá, ele é o consumidor. Vocês podem me acompanhar aí na página 223, tá? Esse resuminho que a gente está fazendo aí. O preá, como ele não produz o seu próprio alimento, ele acaba consumindo outros seres vivos para obter energia e nutrientes. Então, o preá ele é chamado de consumidor, tá? O preá se alimenta de capim. Então, os animais que se alimentam de plantas, eles são chamados de herbívoros, tá? Agora a gente tem a sussuarana. A sussuarana ela também ocupa uma posição aí na cadeia alimentar de consumidor, tá? Como a sussuarana ela come outro animal, então ela é chamada de carnívoro, tá? Os animais que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros. E os seres vivos, né, como os fungos e as bactérias que consomem os restos da sussuarana, eles acabam contribuindo para a decomposição dela. Então, esses seres vivos que atuam na decomposição de restos de plantas, eles são chamados de decompositores, tá bom? Então, nós temos aí a nossa cadeia alimentar, tá? E a posição de cada ser vivo nela, tá? Produtor, consumidor ou decompositor. Bom, ali na página 224, vocês podem observar que o preá e a sussuarana, eles ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Porque um é chamado de consumidor primário e o outro é chamado de consumidor secundário. O consumidor primário, que no caso é o ser vivo que se alimenta, né, do produtor, então no caso aí é o preá, então é chamado de consumidor primário. Já a sussuarana, ela é chamada de consumidor secundário, porque ela é um ser vivo que se alimenta de um consumidor primário, tá bom? Então a regrinha na cadeia alimentar é essa, tá? Então, a gente viu aqui que na cadeia alimentar, ela envolve a transferência de energia e nutrientes entre os seres vivos, tá? Então, os nutrientes são transferidos entre esses seres vivos aí como fonte de alimento, né, para aquele que vai consumir. E ele pode retornar para o meio ambiente através dos decompositores. Então, se eu tenho aqui, né, esse processo de decomposição, significa que alguns fungos e bactérias vão transformar essa matéria orgânica
em materiais que são liberados aí no ambiente e vão ser absorvidos pelas plantas, tá? Então, a gente tem aí, ó, o preá que vai comer o capim, a sussuarana come o preá, aí ela morre e entra em decomposição, aí essa decomposição aí, que são os fungos e as bactérias, vão se transformar em matéria orgânica e vão servir de alimento para o capim, tá bom? Para as plantas, tá? Bom, gente, então o nosso resuminho aí da cadeia alimentar, basicamente é esse, tá? Essa questão da quantidade de energia vai diminuindo a cada nível aí na cadeia alimentar. Então, por exemplo, o sol, ele é uma fonte de energia para a cadeia alimentar. Porque cada ser vivo vai utilizar uma parte dessa energia para o funcionamento do organismo, tá? Como forma de calor. Então a gente tem aí o capim, que ele vai utilizar a luz solar para produzir o seu próprio alimento. Então essa energia vai ficar armazenada no próprio capim, tá? Já o preá, quando ele se alimenta do capim, o preá vai obter energia através de quem? Ele vai obter energia através do capim. Capim. Isso, através do capim que ele está comendo. E a sussuarana vai obter energia de quem? Leão. Do preá, porque a sussuarana está se alimentando do preá. Então a energia, parte dessa energia vai vir do preá, tá? Bom, e a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares que se cruzam na natureza. Por quê? Porque cada ser vivo ocupa diferentes posições na cadeia alimentar. Então, ele pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Então, é o que vocês estão vendo lá na página 226, tá? Que pediu para vocês identificarem aí 3 cadeias alimentares nessa teia alimentar que está sendo representada. Vocês conseguiram fazer? Eu me lembro que no vídeo eu dei exemplo de uma cadeia alimentar e pedi que vocês identificassem mais, tá? Eu dei o exemplo lá do capim, do preá e da sussuarana, tá? E os seres vivos decompositores, a gente pode formar uma outra cadeia alimentar. Alguém gostaria de falar? O que escreveu aí? Isabelle, Miguel, vocês conseguiram fazer? Não? Então, olha só, pega o lápis aí para a gente ir anotando as informações, tá? Vocês estão vendo aí que nós temos várias setas indicando aí, né, para os consumidores, para o consumidor, para o produtor, o consumidor e o decompositor, tá? Então, vocês vão observar que tem gafanhoto, tem sussuarana, tem veado, tem os seres decompositores, tem o sapo, tem o preá. E com esses aí, com esses seres vivos aí, a gente vai montar outras cadeias alimentares, tá bom? Então vamos lá? Bom, a primeira que eu falei é aquela basiquinha que a gente já viu aqui na página 223. Então a gente tem o capim, o preá, sussuarana e os fungos e as bactérias. Não esqueçam das setinhas, tá, pessoal? Olha na página 223 como é que vai ficar essa sequência das setas, tá bom? Vai ficar? Tia, qual página você tá mesmo? 226. Nós estamos no exercício 3, para identificar aí pelo menos 3 cadeias alimentares, tá? Então, olha só. Nós temos o capim, vocês vão colocar a seta, tá? Para o preá. Aí escreve preá e coloca a seta para sussuarana. E vai colocar a seta agora para os seres vivos decompositores, correto? Então eu vou digitar agora para vocês copiarem, tá? Capim, preá, sussuarana
Adriana, ele vai escrever Isso. capim, preá, e esse aqui. Capim, preá, sussuarana e seres vivos decompositores. Então, nós temos aí uma cadeia alimentar que nós tiramos aí dessa teia. Qual é o último? Seres vivos decompositores. Tá. Tá? Precisa repetir? Não? Não tá. Não. Podemos escrever a nossa segunda cadeia alimentar? Anota aqui, ó. Segunda. Agora vocês vão me ajudar, tá? Vocês vão olhando as imagens e vocês vão me ajudar. Então, eu vou dar a primeira dica. Bom, além do preá, tem um outro animal que come o capim. Gafanhoto. Excelente. Então, vocês vão colocar agora na segunda cadeia alimentar. Capim, gafanhoto. É só olhar as setinhas que vocês vão ver. Tá? Então, tem ali o capim. Então, o capim está apontando aí para o gafanhoto que come ele. Está apontando ali para o Teiu. teiu. Está apontando para quem mais? O veado. Vendo? Então, o capim vai servir de alimento para o gafanhoto, para o teiu, para o veado campeiro. Tá vendo? Então, olha só. Então, a gente começou a nossa segunda. Então, a gente colocou o capim. Quem está comendo o capim é o gafanhoto. E quem vai comer o gafanhoto? Falam para mim. O teiu. Teiu, muito bem. Então, coloca agora, teiu. Seres vivos decompositores. Tia, eu tô escrevendo numa folha, tá bom? Tá. E quem vai comer o teiu? Seres vivos decompositores. Não, primeiro a gente pode colocar que vai comer o teiu a sussuarana. Olha a setinha lá. A sussuarana. Isso aqui, ó. É verdade. Achou a setinha para a sussuarana? Achou. Ótimo. E quem come a sussuarana? Seres vivos decompositores. Quem? Seres vivos decompositores. Isso, quem come a sussuarana, então são seres vivos decompositores. Excelente. Podemos fazer a nossa terceira? Então, olha só, vamos começar de novo com o capim. Então, coloca aí o capim. Aqui, capim. Bom, a gente já colocou o teiu, então o teiu agora está eliminado. A gente colocou o gafanhoto, colocou o teiu, não foi? Para fazer a nossa segunda? Uhum. A gente pode colocar o capim. Quem mais come o capim? Sapo fevereiro. Gafanhoto. Sem ser o gafanhoto. Fala outro para mim. Sapo ferreiro. Isso. Então, vamos montar a nossa terceira aí. Então, a gente pode colocar o capim. Vocês já escreveram.
A gente pode colocar que quem come o capim, a gente pode colocar o veado campeiro. Ah, é veado campeiro, né? E Nunca o comi. veado Veado campeiro, ele campeiro. come o capim. Então, veado campeiro. Vai lá. E quem que come o veado campeiro? Suarana. Isso, suarana. E quem come a sussuarana? Seres vivos de compositores. Excelente. Muito bem. Então, fechamos aí as nossas 3 cadeias alimentares. Vou falar outras e vocês prestam atenção aí, tá? Nos desenhos. A gente podia colocar também o capim, o gafanhoto comendo capim. E quem vai comer o gafanhoto, sabe quem que é? Sapo ferreiro. Isso, sapo ferreiro. E quem que come sapo ferreiro? Teiu. Isso. E quem que come o teiu? Sussuarana. Sussuarana, excelente. E quem que come a sussuarana? Seres vivos decompositores. Muito bem, gente, excelente. Agora tem uma pequenininha que eu vou fazer para vocês, ó. O capim serve de alimento para os seres vivos decompositores. Porque quando os seres vivos decompositores, né, eles morrem, eles vão servir de alimento para o capim. Ah, é verdade. Então, seres vivos. Isso, porque os seres vivos, eles atuam na decomposição de restos de plantas. Tá vendo que legal? Fizemos uma cadeia alimentar aí só com 2 seres vivos. Capim e seres vivos decompositores. Agora a gente pode falar um aí que vai entrar a sussuarana. Olha só. O capim vai servir de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto vai servir de alimento para o sapo ferreiro. E o sapo ferreiro vai servir de alimento para o teiu. E o teiu vai servir de alimento para os seres vivos decompositores. Tirei a sussuarana, tá vendo? É, Ah, eu acho essa foi o matéria. capim, né? Hã? Foi o capim, o gafanhoto, né? Isso. Teiu e o seres decompositores. Isso. Excelente, gente. Agora a gente vai para a página 227, podemos? Tia, essa daqui eu só liguei, porque eu esqueci a resposta e fiquei pensando e passei para outra. Tá. Então, olha só. As cadeias e teias alimentares também pode ocorrer no meio ambiente aquático. Então, a gente vai observar agora aí esse meio ambiente aquático aí. E lembrando que esta planta aí, ó, o fitoplâncton, ele é representado pelos seres vivos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos, tá? E realizam a fotossíntese. Então, olha só. A gente vai ligar cada ser vivo ao papel que ele desempenha aí na cadeia alimentar. Então, o fitoplâncton, ele vai servir de quê? O que é? Alimento. O que vai ser o fitoplâncton? Alimento? Ele vai ser o alimento, mas qual que é o nome que ele recebe aí, para a gente poder ligar? Fitoplâncton. Não, você vai ligar o fitoplâncton aí do seu lado direito. Ele é consumidor primário, terciário, produtor, decompositor ou consumidor secundário? O que o fitoplâncton é? Consumidor
Primário. Não, ele não é consumidor primário. Ele vai servir de alimento para os outros seres vivos, igualzinho o capim. Então, ele vai ser produtor. O fitoplâncton é uma planta, tipo capim, só que ela é aquática. Ah, Então, ela é produtora. Ah, professora, mas como é que ela faz aí? Como é que ela produz seu próprio alimento? Ela reproduz o seu próprio alimento por esses seres vivos aí, microscópicos, tá? Que vivem em ambiente aquático e realizam a fotossíntese. Então, vamos lá. Então, o fitoplâncton vocês vão ligar lá no produtor. E o dourado, qual a posição dele na cadeia alimentar? Consumidor secundário? Isso, consumidor secundário. Porque o fitoplâncton, quem está comendo ele é o lambari. E quem está comendo o lambari é o dourado. E quem vai comer o dourado é a lontra. Então, a gente tem o produtor, que é o fitoplâncton, temos o lambari, que é o consumidor primário, e temos o dourado, que é o consumidor secundário. Excelente. O lambari já falei, né? uhum. Quem se lembra? É o consumidor primário. Isso. Gente, a Isabelle saiu agora que eu vi. É, Ah, ela deve ter perdido a rede dela, que pena. Então, nós temos o lambari, que é o consumidor primário. E a lontra? Qual que é a posição da lontra aí na cadeia alimentar? Pode repetir, porque eu sem querer sair. Eu percebi agora que eu olhei para a tela e não te vi. A lontra, qual que é, pessoal? Qual que é a posição dela? Só um minutinho para eu verificar. Consumidor terciário. Isso. E os fungos e as bactérias são quem? aqui. Sim. Decompositores. Excelente, Miguel. Então ficou assim, Isabelle. O fitoplâncton é o produtor, o dourado é o consumidor secundário, o lambari é o consumidor primário, a lontra é o consumidor terciário e os fungos e as bactérias são os decompositores, ok? Aqui. Agora me contem, qual que é a importância do fitoplâncton nessa cadeia alimentar? Ele é importante por quê? Realizar fotossíntese. Isso, então olha só, o fitoplâncton ele atua como um produtor. Então, se ele atua como um produtor, ele é responsável por fixar a luz da energia solar e iniciar então a transferência de energia na cadeia alimentar. Porque sem os produtores, a energia solar não seria assimilada e transferida para os outros seres vivos. Então, para quem não. Ô, Isabelle, você escreveu alguma coisa aí? Não? Então vamos lá para a resposta? Então coloca aí. Ele atua como produtor. Ele atua como produtor, vírgula, sendo responsável por fixar, por fixar a energia da luz solar A energia
da luz solar, Valeu. Da luz solar. a energia da luz solar e iniciar Iniciar. a transferência da energia iniciar a transferência da energia Da energia. na cadeia alimentar. Ponto final. Na cadeia alimentar. Prontinho? Quer que eu repita? Não. Beleza? Tem. Então tá. Podemos continuar? Então, a gente vai agora para a página 228. Aqui. Todo mundo comigo na página 228? Olha só. A gente vai observar essa cadeia alimentar que está representada aí, tá bom? Todo mundo observando aí a cadeia alimentar. Então, a gente tem a sussuarana, tem o mocó, tem a planta, o tatu-bola, o gafanhoto, os seres vivos decompositores. Então, a gente vai identificar no esquema duas cadeias alimentares representadas abaixo e completar corretamente aí. Então, me contem, na nossa cadeia alimentar, porque aí tem duas, certo? Qual que vai ser o nosso produtor? Planta. Como é que é? Planta. Isso, muito bem, Miguel. Então, o primeiro aí, na nossa primeira cadeia alimentar, a gente vai colocar a planta. Todo mundo escrevendo aí, planta. Tia. Oi? O Gabriel entrou. Quem que entrou? Gabriel. Ah, tá, porque não apareceu a fotinha agora que eu vi. Ei, Gabriel. Tia. Oi, tia, mãe do Gabriel. Qual é a página que você tá? Estou na página 228. A gente iniciou no capítulo 6, na Tá. página 220. Tá bom, 228. O Gabriel vai acompanhar. Isso, tá. Eu estou gravando, tá? Depois vocês assistem para acompanhar as outras páginas, tá bom? Então, a gente começou com a planta. Aí, quem come a planta é o gafanhoto. Agora, me contem, quem que vai comer aí o gafanhoto? Tatu-bola. Excelente, tatu-bola. Então, vocês vão escrever aí tatu-bola. Quem que vai comer? E quem come o tatu-bola? Fala, Patinha. Seu Branco. Ciarana. Sussuarana, muito bem. Então, a nossa primeira cadeia alimentar está pronta. Então, ficou planta, gafanhoto, tatu-bola e sussuarana. Correto?
Agora a gente vai passar para a próxima, que já começou com o produtor aí. Agora eu quero saber aí quem vai ser o consumidor herbívoro e quem vai ser o consumidor carnívoro. Quem come a planta? Isso mesmo, muito bem. Então ele é o consumidor que nós temos aí, herbívoro, correto? Isso, exatamente. Qual é o nome? Mocó, tá escrito aí no desenho. Olha aí no seu desenho. Próximo a Sussuarana tá escrito. Achou? Uhum. Ah, então tá jóia. Não esquece do acento. Aí a gente tem aqui que come o mocó, a Sussuarana, correto? Então nós fechamos aí esses dois esqueminhas aí com as cadeias alimentares. Bom, agora a gente vai para a letra B. Na letra B, está pedindo para a gente escrever o nome do ser vivo, a que se refere cada uma das afirmativas aí dos quadrinhos aí, de acordo com a posição deles na cadeia alimentar. Então vamos lá, eu vou ler o primeiro e vocês vão me contar qual que é, tá bom? Alimenta-se de insetos e serve de alimento para a Sussuarana. Alguém descobriu? Sabe o que é? Quem que na imagem está se alimentando de insetos? Tubola. Isso, Miguel. Então, olha só, se a gente olhar lá na imagem, a gente vai ver que a setinha está apontando ali, ó, do gafanhoto para o tatu-bola. Então, quem se alimenta de insetos e serve de alimento para a Sussuarana é o tatu-bola. Excelente. Isso mesmo. Agora a gente vai para o do meio aí. Ocupa tanto a posição de consumidor secundário como de consumidor terciário. Quem que ocupa essa posição aí de consumidor secundário e terciário? Pode ser tanto um quanto o outro. Qual animal que é? Moco. Hã? Moco. O mocó? Moco. Moco. Tia Sussuarana? Sim, Sussuarana. Sussuarana. A Sussuarana ela pode ficar tanto na posição de consumidor secundário, tá? Quanto na condição aí de consumidor terciário. Ah, é verdade. É sussurrando. Aqui, escreve aqui. Porque o consumidor secundário, ele se alimenta de alguém que é o consumidor primário. O consumidor primário se alimenta de plantas. Então, o consumidor secundário, ele vai se alimentar de outro animal aí, de outro ser vivo. E quem que não se alimenta de nenhum outro ser vivo? Gafanhoto? Não. Planta. Plantas. Não. Porque as plantas, ela utiliza a luz do sol, né, para realizar a fotossíntese. Então, ela não come nenhum ser vivo. E os decompositores, eles servem, tá, para as plantas aí. Os decompositores, eles atuam no resto de plantas. Então, na decomposição aí de resto de plantas. Então, as plantas não consomem ninguém. Tá joia?
Qual que é o componente do ambiente que atua como fonte primária de energia em ambas as cadeias? A gente tem alguém aí que atua como fonte primária de energia. Quem que atua como fonte primária aí de energias em ambas as cadeias? Alguém arrisca um palpite? Planta. É o que, Miguel? Planta. Não é, meu querido. Não são as plantas. Sabe quem que é que atua? O sol. Seres, O sol, porque o Seres sol. vivos decompositivos. seres decompositores. Não é o sol, tá? Porque o sol, ele é fonte primária de energia. Então, cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida sob a forma de calor. Então, quem vai atuar aí, ó, vai ser o sol, tá? Que vai atuar como fonte primária de energia. Tá bom? Agora, na letra D, pediu para a gente conversar sobre o que aconteceria com as cadeias alimentares representadas se não tivesse a luz solar. O que vocês acham que aconteceria se não tivesse a luz solar? Por que a luz solar é importante para a gente? Porque não teria planta. Ah, não ia ter só planta? Nem seres vivos. Olha só, a gente sabe que a luz solar, ela ilumina e aquece a Terra. Então, ela consegue manter as condições que a gente precisa para a vida, né? Então, se a gente não tivesse a luz solar, a gente não ia ter as condições adequadas para ter vida na Terra, entendeu? Então, por isso que a luz solar é importantíssima. Bom, agora a gente vai para a página 229. Nós vamos falar um pouquinho sobre desequilíbrio nas cadeias alimentares, tá? Então, a gente tem aí a sussuarana, ela é um mamífero carnívoro que é encontrado em várias regiões do Brasil. Só que com o desmatamento, acaba que alguns animais, eles saem, né, do seu habitat e vão viver em outros lugares. Então, o que acontece? Se eu perguntar para vocês, como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionados à morte das sussuaranas no Brasil? Vocês saberiam me responder? Alguém saberia me responder a questão número 1, que está aí na página 229? Olha só, como é que o desmatamento e as queimadas vão atuar aí? Tá? Vai atuar da seguinte maneira. As queimadas e o desmatamento eles destroem o habitat desses animais. Então, acaba destruindo os abrigos e as fontes de alimento que eles precisam para sobreviver. Então, os animais vão se deslocar para outras áreas e vão ter acesso às rodovias, cidades, né, outros lugares aí que vai aumentar a sua chance de morte, tá? Então, vai acontecer isso. As queimadas e o desmatamento vai interferir no habitat desses animais. Número 2. Pessoal, tem alguém fazendo um barulho aí, não sei se é risquinho. Tá muito chato. Podia parar porque está interferindo no áudio, tá bom? Obrigada, viu? Ó, agora na questão 2 é o seguinte. Observe novamente a cadeia alimentar da página 222. Então, a gente vai voltar lá no início, na página 222. Aí, nessa cadeia alimentar, a gente tem aqui o capim, que produz seu próprio alimento por meio da fotossíntese.
O número 2, nós temos o preá, que se alimenta do capim, obtendo dele a energia e os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. No número 3, a gente tem a sussuarana, que se alimenta do preá para obter também a energia e os nutrientes que ela precisa para sobreviver. E no número 4, nós temos os seres vivos microscópicos, que degradam a sussuarana e outros seres vivos mortos para obter energia e os nutrientes também que eles precisam para sobreviver. Aí a pergunta é a seguinte: o que pode acontecer com essa cadeia caso a sussuarana seja removida do ambiente? A gente viu aqui na questão 1 que com a morte das sussuaranas, acaba que vai fazer um desequilíbrio aí na cadeia alimentar. Porque, né, elas vão fugir para as outras áreas, então vão correr risco de morte, né, as chances de morte vão ser bem maiores, então vai diminuir o número de sussuaranas. Então, se diminui o número de sussuaranas, se acaba aí com as sussuaranas, vai causar um desequilíbrio na cadeia alimentar. O que vocês acham que acontece? Eu já meio que quase falei a resposta. Eu falei que vai causar aí um desequilíbrio na cadeia alimentar. Aí alguém pode me contar o que seria esse desequilíbrio? O que iria acontecer? Ninguém sabe? Ninguém arrisca um palpite? Então, olha só. Com a eliminação da sussuarana do ambiente, não vai provocar aí um desequilíbrio na cadeia alimentar. O que vai acontecer? Vai diminuir a predação aí dos preás, o que vai aumentar a população desses roedores. Não vai ter ninguém para comer os preás, então já que não vai ter ninguém para comer o preá, eles vão aumentar, vão ficar em grande quantidade. Aí, como consequência disso, da grande quantidade de preás, a vegetação vai ser consumida mais intensamente, tá? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, sem sussuarana, vai aumentar o número de preás, a quantidade de preás vai consumir com mais intensidade, né, a vegetação, e com isso vai faltar vegetação para a quantidade de preás que vai ter. Não vai ter alimento para todo mundo. Então, olha só como é que a gente tem que ter muito cuidado, né? Os seres humanos têm que ter muito cuidado com essa questão, né, dos animais, porque se você afeta o lugar onde ele vive, isso vai prejudicar na cadeia alimentar. E isso vai ser ruim para todo mundo. Não vai ser só ruim lá para os seres vivos, para os animais, não. Vai ser ruim para todo mundo, para todos os seres vivos. Tanto os animais quanto a gente. Então, cada integrante da cadeia alimentar, gente, ela tem um papel importante aí nessas relações, tá? Então, a alteração na quantidade pode resultar em desequilíbrio, né, entre todos os seres vivos envolvidos. Então, esse desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser por diferentes fatores, né? Foi citado aí a questão do desmatamento e as queimadas. Então, por isso que a gente não pode, né, desmatar, queimar, caçar, poluir o ambiente, porque a gente vai estar interferindo na disponibilidade de alimento e abrigo para os outros seres vivos da cadeia alimentar. Tá bom? Então, continuando, a gente vai falar agora das relações ecológicas, nós vamos relembrar. Alguém se lembra aí o que seria a sociedade? Lá na página 230? A gente viu, né, que as relações alimentares, os seres vivos, eles interagem uns com os outros para obter território, abrigo, proteção e até mesmo para se reproduzir. Então, nós temos aqui algumas relações, né, ecológicas. Então, a gente tem a sociedade, aí temos o exemplo aí das abelhas, que elas trabalham na produção do mel, no cuidado das larvas em desenvolvimento. Então, ou seja, nesse tipo de relação aí das colmeias, a divisão de tarefas é importantíssimo para os integrantes dessa sociedade, porque cada abelha ela é responsável por uma tarefa, ela tem um papel.
Então, as abelhas aí são responsáveis por cuidar dos ovos, outras protegem a colmeia, outras trabalham na produção do mel. Então, isso se chama sociedade. Já na competição, o que nós temos? Indivíduos da mesma espécie, né, e indivíduos de espécies diferentes. Então, os indivíduos aí, né, os seres vivos, eles podem competir por alimentos, por abrigos, por territórios. Então, no caso de indivíduos da mesma espécie, também ocorre a competição até por parceiros para reprodução. Então, essa competição ela resulta em prejuízos para todos os envolvidos nessa relação. Então, isso aí se dá o nome de competição, tá? Já na predação, vai ocorrer geralmente em indivíduos de espécies diferentes. Então, nós temos aí a leoa carregando a presa e temos o panda aí se alimentando do bambu. Então, nesse tipo de interação, a gente tem o predador, que no caso é a leoa, que ela se alimenta, né, de outro ser vivo. E nós temos aí o panda, que ele é um predador, que ele é beneficiado através da energia de nutrientes, tá? Para ele poder sobreviver. Nesse tipo de predação, o animal ele só consome parte de plantas, então ele não morre. Já no caso da leoa, tem o prejuízo aí de um animal que vai morrer, porque ela está comendo um outro animal. No parasitismo, nós temos aí, por exemplo, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, né? A gente tem um parasita que ele é beneficiado e obtém energia de um outro ser vivo. Então, deu o exemplo do piolho. O piolho, ele vai obter energia através de quem? De quem que o piolho se alimenta? Ele se alimenta de sangue. Então, o piolho, ele vai ficar aí, né, passeando pelos nossos cabelos e vai consumir a energia de um outro ser vivo. Esse outro ser vivo é quem? Somos nós, os seres humanos, tá? E para finalizar aqui, nós temos o inquilinismo, que é o quê? Que é um indivíduo que vive sobre outro ser vivo dentro dele. Então, deu o exemplo da bromélia. A bromélia é essa plantinha bonitinha aí. Ela é tão folgada que ela está utilizando a árvore para poder ter acesso à luz solar. Então, olha só, ela está utilizando a árvore, mas ela não vai causar nenhum prejuízo para ela, tá? Ela só está utilizando ela como apoio para poder obter luz solar, tá bom? Bom, gente, na página 232 a gente finaliza a nossa correção. Então, olha só, a gente vai escrever o tipo de relação ecológica que ocorre entre os seres vivos em cada uma das situações, usando essas palavrinhas aí que eu acabei de falar agora. Parasitismo, predação, sociedade, competição. Então, eu vou ler as letras e vocês vão me falar qual que é, tá bom? Então, olha só, o rato copeiro ele vive em tocas no interior do solo, formando grupos que podem ultrapassar 300 indivíduos. As tarefas são distribuídas entre eles. Então, um fica com a defesa do ninho, o outro na manutenção dos túneis, o outro para a reprodução. Como que a gente chama esse tipo de relação ecológica? Lembra das abelhas? Sociedade. Muito bem. A gente chama de sociedade. Excelente. Letra B, que é o de baixo aí desse, tá? Nós temos a planta carnívora, né? Que consome pequenos insetos para obter nutrientes que o solo não dá em quantidade adequada para ela. Então, qual que é o tipo dessa relação ecológica? Predação. Predação. Muito bem, Miguel, parabéns. Na letra C, nós temos aí os elefantes marinhos, né? Os elefantes marinhos, eles se enfrentam para disputar as fêmeas. Nós vimos aí também que tem animais que se enfrentam aí. Isso se chama Competição. competição. Excelente. E agora, para fechar, a gente tem as lombrigas, que são animais invertebrados que vivem no intestino dos seres humanos,
e absorvem os nutrientes que precisam para sobreviver, causando danos à nossa saúde. Parasita. E a gente pode lembrar do caso do piolho, né? Que pega o alimento dele através de outro ser vivo. Pessoal, então a gente finalizou a nossa correção do capítulo 6, tá bom? Na nossa próxima live, a gente vai corrigir as páginas 235 e 236 e as folhas que vocês tiverem aí para a gente acabar de finalizar. Tá, joia? 235 e 236. Isso. Aí a gente vai corrigir essas páginas para finalizar e as folhinhas que vocês tiverem aí que eu não acabei de corrigir ainda, tá? De ciências. Tá joia? Então, um big beijo para vocês e até a nossa próxima aula amanhã, que é de história. Tá? Não se esqueça. Beijo, Adriana. Obrigada, tá? Beijo, Rose. Vai com Deus. Tchau. Tá com Deus. Obrigada. Tchau, Gabriel. Dá tchau pra tia. Tchau, Dá beijo pra tia. Tchau, Miguel. Vamos lá. Um beijo para vocês. Tchau, tia. Obrigada. Tchau.